Na segunda metade do século XVIII, o governo inglês aplicou impostos de cerca de 2% aos colonos americanos. Os colonos americanos fizeram o único possível: pegaram seus rifles, Kentucky, e começaram a atirar nos oficiais ingleses. Olá a todos, eu como sempre sou o Vlad para a História e sei uma coisa ou outra sobre atirar. E hoje vamos dar uma olhada neste maravilhoso mosquete raiado Kentucky, feito pela David Pedersoli, uma empresa muito famosa de Gardone Valtrompia, que justamente se dedica a construir essas lindas réplicas. Kentucky, como talvez vocês já saibam também, é um estado americano e na verdade deriva de uma palavra indígena de origem bastante incerta, mas antigamente o Kentucky era a fronteira. Todos nós conhecemos de fato o Velho Oeste, o Oeste distante, a conquista do Velho Oeste que associamos aos cowboys, associamos àqueles cenários um pouco desérticos. No entanto, os europeus que colonizavam aquelas áreas, antes de chegarem ao oeste, tiveram que avançar ainda mais. As montanhas Apalaches, essas montanhas, essa cadeia montanhosa que corre paralela à costa leste dos Estados Unidos, era um obstáculo bastante difícil de transpor. Elas não são muito altas, mas o terreno nessas áreas é bem acidentado. A Virgínia, na época a colônia mais importante nessas regiões, fazia fronteira com ele, ou melhor, naquela época reivindicava o atual Kentucky, que começava além das montanhas Apalaches. E justamente mosquetes raiados como estes aqui foram os principais protagonistas daquela época, daquela colonização. Para entender bem a história e as características dessas armas incríveis, precisamos analisar um pouco melhor como foi a colonização do chamado Velho Oeste. O fato de existir um Velho Oeste, um Far West, todos nós conhecemos o Far West dos cowboys, dos revólveres. De certo modo, isso implica que também exista um Near West, um Oeste próximo, justamente aquele Oeste conquistado além das montanhas Apalaches. E não foi um processo lento, nem foi um processo pacífico. No século XVII, os ingleses foram se estabelecendo cada vez mais profundamente no que hoje são os territórios dos Estados Unidos da América. Eram territórios, porém, obviamente não desabitados, e a conquista dessas áreas foi difícil. Houve muitos conflitos que hoje estão um pouco esquecidos. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da sangrentíssima Guerra do Rei Filipe, onde Rei Filipe era o apelido que os ingleses deram a um chefe indígena que conseguiu unir várias tribos no final do século XVII para lutar contra os colonos ingleses. Hoje todos conhecem nomes como Sioux, Cheyenne e outras primeiras nações que resistiram ao avanço do homem branco. Muitos esquecem que havia muitas outras nações e tribos que muito antes se opuseram à conquista do Velho Oeste. Exatamente, as primeiras armas que os colonos usavam eram essencialmente mosquetes de cano liso, muitos dos quais ainda com mecanismos de ignição por mecha. Já vimos esses mecanismos antes aqui no canal. Os ingleses, principalmente, exportavam para aquelas regiões e colônias. Aqueles que são chamados de trade muskets são, na verdade, mosquetes bastante simples, mas que apresentam características únicas, como coronhas reforçadas, mecanismos muito simples e canos relativamente curtos. Eram armas econômicas para armar colonos e usadas no comércio, chamadas também de trade musket. No século XVIII, os primeiros colonos eram principalmente ingleses, mas no início desse século chegaram vários outros imigrantes. Muitos desses imigrantes estavam fugindo. Perseguições religiosas eram principalmente de religião protestante e muitos deles vieram da Alemanha. A Alemanha, obviamente, na época ainda fragmentada, tinha uma longa tradição manufatureira, era do metal. Armas de altíssima qualidade eram produzidas nos estados da Alemanha e justamente nas regiões alpinas da Alemanha estavam se difundindo, principalmente para uso civil. O cano raiado é essencial desfazer um mito importante aqui. Muitos acreditam que na transição do cano liso para o raiado, as pessoas da época não conheciam o princípio do raiamento, ou seja, a estabilização giroscópica do projétil. Era um fenômeno extremamente importante, tanto que as flechas, por exemplo, para os arcos, eram feitas de maneira que girassem sobre seu próprio eixo. Durante o voo, talvez a maioria não conhecesse os princípios físicos do porquê isso acontecia, mas o fato de fazer um objeto girar para estabilizá-lo enquanto voava era algo conhecido por todos. Então, por que, para uso militar, continuava-se a usar o cano liso? Bem, carregar uma dessas armas, fazer com que a bala adira ao cano em um sistema de carregamento pela boca,
é um problema técnico muito mais difícil do que parece. Tão difícil que só será realmente, para dizer de forma elegante, resolvido apenas em meados do século XIX com a introdução do que ficou conhecido como bala Minié. Vamos ver isso um pouco melhor durante o teste de tiro, mas o carregamento dessa arma para fazer com que a bala adira ao raiamento é extremamente trabalhoso. Se um mosquete de antecarga, eu até já mostrei isso no canal, leva uns 20, se vocês forem treinados, segundos. Para recarregar uma arma desse tipo, pelo menos alguns minutos, vocês entendem que a cadência de tiro é muito mais baixa e não adequada para usos militares. Mas para quem vai caçar e só tem um tiro para acertar o animal. Se o animal ouve o tiro e não é atingido, foge, e não há tempo para um segundo disparo, sendo necessário recarregar com calma. Não estamos em batalha pelo uso da caça na Alemanha. Os alemães, que tinham a capacidade de fabricar essas armas, as difundiram. Aqueles que são conhecidos como os rifles Jäger, justamente os rifles para caçadores que tinham canos raiados. E quando esses imigrantes chegarem às Américas, eles trarão consigo seu estilo de fabricar armas. Eles trarão, por exemplo, a forma da coronha e, principalmente, as técnicas para raiar os canos. Se já temos exemplares do início do século XVIII, será especialmente em 1740 que começamos a ter uma documentação sólida da produção de mosquetes raiados, principalmente na Pensilvânia, mosquetes raiados que, no entanto, assumem características bastante únicas para os Estados Unidos. Os mosquetes alemães, de fato, eram relativamente curtos e tinham um calibre muito grande. A escassez de materiais como chumbo e pólvora na fronteira americana. Isso fará com que os canos sejam alongados para que o calibre possa ser reduzido, mas mantendo essencialmente a mesma energia. Se eu usar uma bala de calibre menor, posso colocar menos pólvora atrás dela, mas vou precisar de um cano mais longo para desenvolver a energia necessária. Agora que mencionei a Pensilvânia, quero dizer algo muito importante. Essas armas são famosas como Rifle Kentucky, mas o nome Rifle Kentucky, o fuzil raiado do Kentucky, é um nome que foi dado depois. O termo correto pelo qual deveríamos chamar essas armas seria Long Rifle, o fuzil longo, o fuzil raiado longo, já que nunca houve, até certo ponto, uma padronização. Essas pequenas oficinas e artesãos produziam armas maravilhosas de forma autônoma, muitas vezes diferente dos demais fabricantes. E se, por exemplo, os Kentucky Rifle têm características em comum, assim como os Pennsylvania Rifle também têm características em comum? Falar de modelos específicos não é correto, existem características que os distinguem. Por exemplo, o próprio Pedersoli fabrica o Pennsylvania Rifle, que tende a ser mais longo. Também é preciso dizer que, por exemplo, eles estão um pouco mais atrás na história, chegam um pouco antes na história, mas até mesmo o próprio termo Kentucky Rifle, e nós vamos chegar lá. Na verdade, ele é cunhado bem depois do surgimento dessas armas e principalmente graças a uma música, os Long Rifle acabam se tornando os protagonistas. Nas mãos dos colonos que iam em direção à fronteira, avançavam pelos montes Apalaches até atravessar o passo de Cumberland, outro lugar muito famoso. Várias músicas foram dedicadas a eles para atravessar essas montanhas e chegar às férteis planícies, por exemplo, do Kentucky, mas não só, também de Ohio, do Tennessee, etc., levando consigo essas armas para caçar, mas também para lutar contra os índios. E à medida que essas colônias vão se expandindo e tocando os interesses de outras nações europeias, também para lutar contra outros colonos franceses e espanhóis em particular. E quando a Revolução Americana acontecer? Muitas vezes as milícias que iam se formando, bem, os combatentes usavam o que tinham. Quando o exército americano adotar formações regulares, o exército continental usará principalmente mosquetes europeus de cano liso e lutará ao estilo europeu. No entanto, unidades de infantaria leve, regulares ou não, farão uso regular dos mosquetes raiados que frequentemente tinham essas características, eram aqueles mosquetes criados, construídos pelos descendentes dos imigrantes alemães justamente nas colônias americanas. A imagem do mosquete raiado Kentucky Rifle será primeiramente consolidada por uma canção famosa, uma canção, porém, que não diz respeito à Revolução Americana, na qual esses mosquetes raiados foram amplamente utilizados. Mas a chamada Guerra de 1812 e outro dos confrontos com os ingleses. Os Estados Unidos entraram em guerra para apoiar a França napoleônica e garantir algumas fronteiras.
especialmente na célebre Batalha de Nova Orleans. Andrew Jackson tinha sob seu comando uma série de voluntários do Kentucky, voluntários que trouxeram consigo justamente esses mosquetes, porque era o que eles tinham vivendo na fronteira. E graças à vitória naquela batalha, graças ao fato de que os mosquetes estriados estavam nas mãos dos homens do Kentucky, eles também serão lembrados por uma canção famosa, assim como Kentucky. Rifle é um termo que, no entanto, surge em 1800, quando essencialmente essas armas já eram produzidas há 100 anos no Novo Mundo. Apesar da introdução de novas tecnologias, como a já mencionada Palamine, mas também da ignição por percussão, o Kentucky Rifle, ou melhor, o Long Rifle americano, não deixará de existir. Muitas pessoas ainda o usarão principalmente para caçar e muitas pessoas o escolherão como primeira opção, que tinham para ir lutar na Guerra Civil Americana. Porém, eles serão rapidamente substituídos por armas muito mais modernas nas funções de caça, especialmente equipados com mecanismos de percussão, que aliás Peter Solly também produz com o mecanismo de percussão intercambiável. Com essa pederneira vamos vê-lo um pouco melhor durante o teste de tiro. Bem, ainda haverá pessoas que no final do século XIX irão caçar com essas coisas rurais. Um velho mosquete de pólvora negra era a única coisa disponível no que diz respeito a essa arma, em particular feita pela empresa David Pedersoli, empresa líder mundial na produção desse tipo de armamento. Com certeza vou lhes dizer uma coisa, vocês verão durante o teste de tiro, são armas fantásticas. Se quiserem entrar no mundo da pólvora negra, é muito divertido trabalhar com elas. Elas têm a possibilidade de usar tanto pederneira quanto percussão e custam relativamente pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos mover a câmera de novo, vou mostrar para vocês de perto como ela é feita e depois voltamos para o stand de tiro. Então vamos dar uma olhada de perto em como ela é feita, para depois entender um pouco melhor como ela realmente funciona. Vocês podem notar que ele está um pouco usado, pois recebi um mosquete da Pedersoli que já era usado em demonstrações. Aliás, eu deveria devolvê-lo, mas estou tão apaixonado que, quando este vídeo sair, vou tentar convencer a empresa a deixá-lo comigo. Compro deles porque estou apaixonado e já dei muitos beijinhos nele. Vamos começar pelas principais características. Antes de tudo, talvez o que mais chama a atenção do atirador, seja ele moderno ou inexperiente, é o formato desta coronha. O formato desta coronha é peculiar. Ela tem essa longa corcova que desce suavemente para baixo, que é característica da produção dos mosquetes raiados alemães e que, como dissemos, depois foi transferida para a América. É uma forma que é muito, vou dizer, confortável de empunhar, no sentido de que é uma arma muito confortável de empunhar. É muito confortável apoiar corretamente o osso zigomático aqui para conseguir enxergar um pouco melhor os aparelhos de mira. Não se usa tanto, porque eu bateria o rosto na coronha por tantos motivos. Uma arma militar usada em exercícios de recarga costuma ter a coronha apoiada com força. O rifle no chão é um pouco delicado, entre aspas, mas repito, é uma arma de caça, essencialmente não uma arma militar. Aqui atrás, se eu quiser, tem uma portinhola onde posso colocar, por exemplo, panos para limpeza, balas de reserva ou outras coisas que possam ser úteis para manusear a arma. A parte, obviamente, mais interessante, que nos interessa neste momento, é o mecanismo da arma. Repito, esses mosquetes foram inteligentemente feitos por Pedra dei Soli, intercambiavelmente com um sistema de pederneira ou um sistema de percussão. Eu, para correção histórica, entre aspas, coloquei o de pederneira. Mesmo que o sistema de percussão, se não estou enganado, apareça muito depois, ele será aplicado a esses mosquetes justamente para fins de caça. No entanto, aqui está o fascínio da época da Revolução Americana, ou de quando esses mosquetes eram utilizados, é com a pederneira, mas preciso te dizer algo importante. Se você está interessado em entrar no mundo da pólvora negra, aliás, eu recomendo que faça isso justamente com um mosquete Kentucky, um rifle Kentucky ou uma pistola Kentucky. E talvez seja melhor com o percussor. O percussor é um pouco mais simples de manusear, até porque o mundo da pólvora negra é um mundo complicado e, se a gente ainda complica mais, para funcionar bem. A ignição por pederneira para alguns pode ser difícil e quase estragar o prazer, além do fato de que a ignição é mais confiável com o percussor ou não.
Atraso no sentido de que vocês vão ver regularmente que com a pederneira há um atraso considerável na ignição. Isso pode atrapalhar um pouco a precisão dos atiradores menos experientes, então para alguns pode estragar o prazer. No entanto, eu sou um grande amante da pederneira e para mim essas armas são só para a pederneira. Elas têm um belo guarda-mão com essa empunhadura que sai para fora, assim eu posso girar a arma, segurar colocando 2 dedos aqui e conseguir apoiar corretamente o mosquete no ombro. Sem dúvida, uma boa posição é essencial para um tiro mais preciso. Essa forma, em essência, consegue o que de certa forma conseguem as modernas empunhaduras de pistola ou aquela semi-pistola. É uma ótima adição que permite encaixar melhor a arma no ombro. Depois temos um gatilho que possui essa pequena curva de aço embaixo como enfeite. E claramente o mecanismo que veremos um pouco melhor agora que vamos atirar com a arma. Mas, obviamente, temos um cão que segura uma pedra de isqueiro e o que é conhecido como martelinho. Posso armar o cão em meia monta, o que desativa completamente o mecanismo de disparo. Carregar a arma, fechar o martelinho, atenção ao manusear a arma de pederneira, porque a pedra de isqueiro é afiada. Assim posso tensionar a mola e quando apertar o gatilho, terei minhas faíscas que acenderão a carga principal. Como armas de precisão com cano raiado, tem dispositivos de mira adequados localizados à frente no cano exposto. De fato, temos instalado em uma cauda de Ronin um suporte de mira. Um suporte de mira típico do Kentucky, permitindo o chamado Kentucky Vintage. Vamos ver se conseguimos enxergar. Aqui está o Kentucky Vintage, que nos permite, com o pequeno entalhe, fazer um tiro muito preciso, mas também com as ranhuras abertas, mirar um pouco melhor. Um alvo em movimento. Pense em quem de vocês faz isso. Por exemplo, o tiro ao prato, ou talvez o tiro ao javali em movimento, ao alvo em movimento, são tiros bem específicos. Acompanhar um alvo desse tipo com uma mira não adequada às vezes é difícil. No tiro ao prato, isso não é usado. Quem pratica tiro ao javali em movimento entende o que digo. Seguindo em frente, primeiramente embaixo, encontramos a vareta para o carregamento. Vocês vão notar que durante o vídeo eu não vou usá-la porque ela é feita de madeira. Ela é relativamente delicada. Até porque, corretamente, historicamente era assim. Era uma parte que mesmo na época acabava se desgastando um pouco. Para não quebrar, já que não quero quebrar, vou carregar com uma vareta especial de plástico e metal. Seguindo em frente, encontramos novamente na cauda de andorinha a mira da arma. E aqui, feito de latão, este nose cap, para usar um termo americano. Em seguida temos o cano, que já mencionamos ser raiado. Como vocês podem ver, é uma arma tecnicamente muito simples. Do outro lado, há outras características, como a parte de trás aqui da plaqueta. Posso desparafusar esses parafusos, por exemplo, para ter acesso ao mecanismo de disparo. E as únicas coisas que revelam que esta é uma 100% moderna são, obviamente, as informações de quem a pega. Produtos, número de série e registro. São armas de venda livre, mas ainda precisam de registro e homologação. Como podem ver, a chip pólvora negra IPM e, obviamente, Black Powder, então só pólvora negra. O calibre 45 é um calibre muito popular quando se trata dessas armas. Por exemplo, houve um contrato famoso do exército americano em 1792, onde eu não diria que eles padronizaram esses mosquetes, mas encomendaram uma série de mosquetes raiados que deveriam ter uma série de características uniformes justamente para armar a infantaria leve do exército, um certo comprimento de cano. E deveriam ter em particular o primeiro contrato superior, especifica o calibre 49, embora depois esse calibre acabe sendo um pouco reduzido. Então, o que dizer? Vamos ao estande de tiro, porque realmente é muito divertido. Então, como vimos em termos de tecnologia, não é particularmente tecnológico. De um lado, no final das contas, é apenas uma arma de antecarga. Mas no passado, por exemplo, já atiramos com armas de cano liso, em particular com o Brown Base. E vocês viram que o carregamento de um mosquete de cano liso é, na verdade, bastante simples e rápido. O problema dessa arma, que é muito precisa, é ser raiada. Qual é, tecnologicamente, o grande problema? Eu preciso de alguma forma fazer com que minha bala de chumbo se encaixe nas raias da arma.
E saibam que isso, historicamente, foi um problema muito maior do que parece. Essencialmente, até a criação das balas autoexpansivas no século XIX, como por exemplo a bala Minel, a bala Pritchett, da qual aliás já discutimos no canal, não havia uma maneira elegante e rápida de carregar uma arma raiada com a mesma, talvez, velocidade de um mosquete de cano liso, por isso os mosquetes de cano liso para uso militar foram predominantes. E ao invés disso, era preciso antes da bala usar esse procedimento. Realizamos um procedimento mais moderno, com instrumentos atualizados, como esta sêmola. Vou mostrar para vocês, mas não é pólvora. Mantemos a pólvora longe e usamos só frascos pré-medidos, e neste caso, 36 grãos. Agora, como procedemos para o carregamento? Primeiro colocamos nosso mosquete raiado na vertical, pegamos nossa pólvora, medindo 36 grãos, que é a dose recomendada pela fabricante para este mosquete. Simplesmente vamos despejar tudo no cano, despejamos bem, se alguns grãos caírem fora, um pouco aqui, um pouco ali, não tem problema. Esta é pólvora negra, então podem haver pequenos erros na dosagem. Depois, em segundo lugar, precisamos adicionar a sêmola para separar a pólvora da bala e do tecido. De resto, veremos agora como fazemos para fazer a bala aderir ao raiamento. O método utilizado ainda hoje, na época, é usar um pequeno pedaço de tecido embebido em lubrificante. Agora precisamos trabalhar e distribuir. Em tudo. Está prontíssimo. Agora é importante estar bem lubrificada, principalmente nas laterais, não no centro. Estamos aqui nas laterais. Ignorem a bagunça. Aqui estamos. Vamos colocar a bola no meio. Começamos a rolar com um osso. Starter. A outra parte do starter. Agora podemos empurrá-la até o fundo do cano. Já aqui vocês veem como esse procedimento é muito mais lento do que o das mosquetes. Em Avancarica. Ok, tendo colocado toda a carga, precisamos armar. Agora. Como disse, esses Kentucky podem ser feitos com kit de percussão ou pederneira. Prefiro o de pederneira focaia, é bem mais divertido para mim. No entanto, exige alguns outros cuidados, principalmente para o iniciante. De qualquer forma, vamos colocar um pouco de pólvora para fazer a ignição. Um pouco demais, obviamente eu sempre coloco demais. Perfeito, droga, que saco. Estamos aqui, vamos fechar a alavanca. Esta é a arma, digamos, em condições de prontidão para disparo no momento em que aparece na fronteira o urso, ou, caso contrário, o oficial inglês. Posso mirar. Alça e massa de mira. Temos uma placa a cerca de 50 metros, vamos ver o que podemos fazer. Muita gente se surpreende com o quão precisas são as armas de antecarga. Quando outro dia eu disse que com esses dá para praticar esportes onde se atira até a 300 metros, as pessoas não quiseram acreditar. Falei isso no clube de tiro de Legnano, pois são vistas como muito obsoletas. Além do fato de que associamos automaticamente o pederneira ao cano liso, com o cano raiado, é possível fazer disparos de altíssima precisão. Ainda assim, atiraremos a cada poucos minutos, porque, como vocês podem ver, o procedimento de carregamento é bastante demorado. Aliás, sabem de uma coisa? Vamos repetir o procedimento de carregamento. Apoio. O mosquete começa a pegar o necessário, como vocês podem ver. Obviamente, aqui não estamos exatamente com o equipamento de combate, também para manter o máximo possível separada a pólvora e a espoleta do restante das coisas necessárias. Então, dose de pólvora pré-medida. De novo. Inserimos. Vou colocar as luvas um instante. Eu limparia isso. Vise não. Aqui. E este é o quinto tiro. Começo a ficar sujo também, então vou colocar as luvas. Porque você volta para casa porque eu só sujo as mãos. Atirar. Pó. Depois sêmola.
Sêmola, depois pano lubrificante. Guarda, guarda, pegajoso. Depois, sabe o que parece? O que parece, Parece tipo um gel de algum tipo. naturalmente. O que você achava, senhor Orlandi? Ok, o pano está bom, bem embebido, bola. Iniciador. Droga, que azar. Golpe seco. Aqui está, lá vamos nós de novo. Ok, foi no sentido positivo. A varinha. De novo. Meia carga de pólvora para disparo. Vamos ver se consigo colocar uma quantidade decente. Acho que consegui desta vez. Preciso distribuir um pouco melhor. Ok, para mim está bom. Não tenho dúvida do que deveria ser. Sempre criticando. Fica, eu sim. E depois desse longo tempo, estou pronto novamente para explicar por que não quero impostos. Precisíssimo. Não erramos um tiro naquela placa a 50 metros, mas com o mosquete de cano liso não é tão difícil. Mas é interessante. Sabe de uma coisa? Agora estou curioso. Vamos dar uma limpada no cano, porque à medida que ele fica mais sujo, fica mais difícil de carregar. Também perde precisão. Então vamos colocar um alvo de papel a 50 metros e ver em pé o que conseguimos fazer em termos de precisão. Ok, vocês veem que ao lado do ferro colocamos um pedaço de papel, estamos a uns 50 metros, então prontos para atirar. Vamos carregar outro tiro e ver, tudo bem, vamos carregar outro tiro. Então não, não, Depois, na próxima vez, depois limpe, depois tente limpar. Orlandi, que é um grande atirador de pólvora negra, limpa, limpa enquanto atira, tudo bem? Não, só brincando, deveria limpar a cada 3 ou 4 tiros, esse já é o sexto. Talvez estejamos atirando, vocês não viram todos na câmera, mas por quê? Antes, dei os tiros de teste, mas ainda não limpei, você sabe tudo. atira do mesmo jeito. Sim, mas os atiradores obsessivos apreciam o fato de que uma arma limpa é mais fácil de carregar. 2. A precisão diminui conforme se atira e resíduos de pólvora preta se acumulam nas raias. Sabe, pólvora preta? Toda vez a precisão é sempre a mesma e também o ponto de impacto, principalmente. Olha, 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 olha o óleo, olha o óleo. Isso. Também produzi este da Petersoli, que fabrica todos os acessórios para a pólvora preta. Mesmo que o Mattel sim, outros também fazem sua versão caseira com mel. Não, que diabos você usava? Tinha de abelha e azeite de oliva. Isso, entendeu? Azeite de oliva, sim. Extra virgem, até top extra virgem, porque extra virgem é menos ácido. Ah, ok. Quer dizer, vocês compram o azeite denominação de origem protegida para fazer salada e ele compra para usar em arma de antecarga? Ah, praticamente. Nos países, digamos, mediterrâneos, usa-se o azeite de oliva, enquanto nos países frios, como Alemanha, Suécia ou Inglaterra, usava-se algum tipo de animal grande. Ah, acho que é a pouca quantidade, na verdade, quanto menos você coloca, desde que acenda melhor, porque pega fogo muito mais rápido, então é melhor para a precisão. Então estamos prontos para este outro disparo, vamos ver. Vamos ver.
Yankee Doodle foi à cidade montado em um pônei, colocou uma pena no chapéu e o chamou de macarrão Yankee Doodle. Continue assim, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Yankee Doodle Dandy. Eu peguei, está um pouco baixo, eles também vão um pouco baixos, eu montei antes dos 25 metros, mandei um pouquinho baixo, não tenho certeza do porquê. Na sua opinião, talvez eu deva mirar um pouquinho mais alto. Onde você mirava? Mas estou usando a mira pequena, talvez devesse usar no nível da mira grande. Ainda precisamos entender como, mas atirei baixo. Observem que a variação é vertical e horizontal. Vamos limpar a arma, vamos limpar a arma, vamos tentar de novo mirando um pouco diferente? Então vamos limpar o cano. Repito, é uma operação que deve ser feita a cada certo número de tiros para manter a precisão. Até porque a pólvora negra deixa muitos resíduos que se depositam nas raias, então fica mais difícil carregar à medida que se atira e pode perder precisão porque a aderência não é perfeita. Também temos aqui o produto específico, também fabricado pela Pedersoli, que dissolve os resíduos de pólvora negra. Pegamos um pedaço de pano, molhamos, isso aqui precisa estar úmido com esse solvente específico. Mas vamos lá. Também temos o verme para tirar o pano, caso ele fique preso lá dentro, está tudo aqui. Gradualmente. Ok, chegou até o fundo, vamos puxar de cima. Ok, sim, já esteve lá uma vez. E depois Girla. Droga, é normal. Olha como está escuro. Droga, miséria, estava tão sujo. Agora vire do outro lado. Eu entro por dentro, dá para ver o pano na frente. Você também tem um cérebro gigante. Sim, né? Pontos de prática utilizados. Madonna, olha, aqui estão as luvas, porque, entendeu? Pozinho sempre suja. Aqui estamos. Sim, não é. Olha só que tipo de resíduos. Sim, vou passar outra. Uma seca ou levemente úmida, vou passar uma seca para sair. Geralmente, porém, não entender de primeira. Ok. Droga, tá vendo? Porque tem que estar úmida, né? Apertada, né? É isso aí. Droga, que saco. Não, já era, não, mas não tem esforço lá fora. Mas você está me zicando, hein? Já passei por isso. Que cheiro bom de enxofre. Aqui está. Ok, muito melhor. Faça o mesmo. Você está começando a suar. As crianças é porque sempre precisamos molhar as pessoas. Pronto, chegamos. Prontos para atirar de novo? Sim, vamos atirar de novo. Como podem ver, não é um tiro rápido. Rápido. O interessante da pólvora negra é que você monta o tiro, por isso muitos gostam de recarregar essas armas. Na hora. Estou ficando mais rápido. Pezuola, onde está o óleo? Onde colocamos o óleo? Ali? Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está. Lindo, é bonito. Ah, isso aí, galera.
Eu que me mexo e você que me segue com a câmera, aqui estamos, faça seu trabalho, faça seu trabalho. Entra mais facilmente. Sim. Ó, sim, entra bem mais fácil agora. Ok. Meia montada a seco. Tá bom assim, sim, tá bom assim. Ok. Vou mirar mais alto. Então, ok. Eu uso mira larga. Não acendeu a pólvora. Recarregamos. Drop, tudo bem, não tem problema. Vamos tentar assim. Disparamos outro tiro. Precisaríamos de pólvora. Vamos dar uma olhada. Ah, droga. Não consigo acertar. Estou atirando o tempo todo para baixo. O quê? Entre o momento em que você a fixa e depois a faz abaixar a partinha, eu acho que sim. O mingau de sêmola. Desce como se não descesse. Ok? Depois eu uso a minha formulação de um produto antiquíssimo que se chama Boar Butter, que é uma mistura de cera de abelha e azeite de oliva extra virgem. Claro, porque depois sou eu quem limpa a arma. Eu preciso do starter. Aqui está a minha. Na verdade, isso foi feito assim por centenas de anos, então esse é o jeito tradicional de fazer, não enche o saco. Se for por isso, a maneira tradicional de cultivar campos de algodão é, não, é melhor nem falar, não dá mais para fazer do jeito tradicional. O tabaco não, isso aqui é mais o tabaco da Virgínia. No tabaco, na Virgínia, o tabaco, certamente. Isso podemos tirar. E nós sabemos disso aqui. Leve, Vocês podem, vai, traz calma. você excita uma dose, esperançosamente uma quantidade mínima de pó. Esperançosamente, mas já sei que vou colocar um monte. Sim, preciso de algo para pôr o pó nos estopins. Este é o. Muito desconfortável. Ok, vamos tentar assim. Bem, realmente pouca. E depois. Você viu, você coloca poucas. Orlando, é um belo rifle. Sim, bonito, 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 bonito. É muito simples, tudo o que você precisa para começar a atirar. Sim, por esse ponto de vista, né, dos mais econômicos. Quanto custa esses 700? Alguma coisa, quero dizer. Sabe de uma coisa? Me faz pensar que o custo-benefício é ótimo. Sim, não. Até porque eu não quero citar nomes de outras marcas, mas não custam muito menos. E com certeza não tem.
Não são absolutamente essas fantásticas, fantasiadas. O que mais gosto nas armas da Pedersoli é que elas funcionam. Você pega, tira da caixa e elas funcionam, não te dão problemas. Absolutamente. O Kentucky da Pedersoli, além de ser uma arma muito divertida, porque se você nunca atirou com pólvora negra, faça isso, é uma ótima arma para começar, justamente essa. Esta aventura não é apenas uma peça histórica de um período muito interessante das armas de fogo da história militar, a conquista do Velho Oeste, o nascimento dos Estados Unidos. Como eu dizia, é também uma daquelas armas que tem muitas peças, é um calibre popular, é um calibre pequeno, então você usa pouca pólvora. É um dos produtos mais vendidos, então também custa relativamente pouco e tem uma ótima qualidade pelo preço que tem. Estou realmente feliz e aviso que virão outros vídeos também porque quero fazer algumas coisas com ela. Com esta arma, por exemplo, ainda precisamos testar o kit de percussão, um pouco mais moderno. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Sem a ajuda de pessoas como vocês, pessoas, instituições, empresas como vocês, o meu trabalho realmente não seria possível. Muito obrigado mesmo. Vocês podem apoiar o canal se inscrevendo para ter conteúdos exclusivos e isso pode ser feito de graça. Tudo isso me ajuda imensamente, vocês podem deixar um comentário, um like e se inscrever no canal. Ajuda, como já disse, realmente muito de mim, deste belíssimo Pietrafocaia. Espero que tenha dado para ver. É isso, nós como sempre nos vemos na próxima.